pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fiquem em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos. Vamos para mais uma aula de biologia e nessa aula eu quero explicar para vocês aqui sobre as relações ecológicas interespecíficas. Então, como eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, nós temos ali uma pequena diferença, né, na maneira como se escreve. Nós temos as relações intraespecíficas e temos as relações interespecíficas. As intraespecíficas são relações ecológicas que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. No caso das relações interespecíficas, nós temos aqui uma relação que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. E nessa aula eu quero, além de falar do conceito, eu quero trabalhar aqui algumas dessas relações, né? Que é o mutualismo e a protocooperação. Se vocês perceberem, eu coloquei algumas relações aos pares, porque elas têm alguma semelhança entre elas. Então, nós temos mutualismo, protocooperação, comensalismo e inquilinismo, predatismo e herbivoria. Nós vamos falar de parasitismo, o que é o parasitismo, né? E, por último, eu vou falar sobre a competição interespecífica e a antibiose. Eu já até dei umas pinceladas a respeito da competição interespecífica na aula de exercício sobre as relações intraespecíficas. Então, vamos aqui à primeira parte. Eu quero falar com vocês sobre o conceito, né? O que são as relações interespecíficas? Também são chamadas de simbiose. Então, esse termo que ele é bastante usado na biologia. Que são o quê? Essa simbiose é o fato de que os indivíduos que são de espécies diferentes, eles vão viver juntos, né? E nós temos aqui, ó, esse termo simbiose quer dizer vidas unidas ou viver junto. Então, nós temos indivíduos de espécies diferentes que vivem junto para conseguir algum tipo de benefício com esse tipo de relacionamento, né? Então, nós temos aqui as relações que são intraespecíficas, elas podem ser harmônicas, e elas podem ser desarmônicas. O que é uma relação harmônica? O que é uma relação desarmônica? Toda vez que tiver benefício, né, apenas benefício, é uma relação harmônica. Desculpa aqui, está até um pouco digitado errado. É harmônica, tá, pessoal? E toda vez que você vê uma relação ecológica ocorrendo prejuízo, aí eu vou ter relação desarmônica, ok? Então, nós podemos ter dois tipos de relações, harmônicas ou desarmônicas. E, como eu já expliquei para vocês, são relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Vamos falar aqui dos dois primeiros tipos de relações interespecíficas, né? Nós temos aqui o mutualismo e a protocooperação. Tá? Aqui é com dois Os, aqui, ó. Protocooperação, ok, pessoal? Então, o que é mutualismo? O que é protocooperação? Como vocês puderam perceber, tem um símbolo aqui, dois sinaizinhos de mais. Esses dois sinaizinhos de mais quer dizer que nessa relação, dois indivíduos eles vão realizar essa relação e os dois vão sair ganhando. Eles vão ser beneficiados com esse tipo de relação. Ok? Então, é uma relação harmônica. Então, isso vai acontecer tanto para o mutualismo quanto para a protocooperação. Os dois indivíduos que estabelecem essas relações conseguem se beneficiar. Mas eu quero falar primeiro aqui a respeito do mutualismo. O que é mutualismo, né? No mutualismo, nós temos essa característica aqui, pessoal. É uma relação obrigatória. Nós temos duas espécies de seres vivos que vão se juntar, vão viver juntos, e eles não podem viver um sem o outro. Se por acaso ocorrer uma separação de um com o outro, os dois vão morrer. Então, um precisa do outro, obrigatoriamente. Então, por isso que é um mutualismo. Mutualismo ele é uma relação obrigatória. Exemplo de mutualismo, o líquen. Eu acredito que todo mundo aqui já deve ter ido passear num parque, percebeu que no tronco de muitas árvores tinha essa estrutura aqui, com a cor meio que esverdeada. Muitos até confundem, dizendo que isso aqui é limo, lodo, mas, na verdade, isso aqui a gente chama de líquen. O que é um líquen? O líquen, pessoal, é uma relação que, neste processo, existe um fungo, né, várias ínfas, vários filamentos de fungo associado
com um tipo de alga verde. Então, eu peguei aqui um pedaço desse fungo, coloquei no microscópio e vou perceber que lá tem filamentos de fungos. Lembrando que na aula de fungo eu expliquei o que são esses filamentos. São hifas, ok? São as hifas. Esses filamentos se associam com células de um tipo de alga, alga verde. E aí os dois conseguem sobreviver com essa relação. De que maneira? O fungo ele vai fornecer, vai ajudar a alga a ter uma maior resistência a altas temperaturas, ao ressecamento, a viver num ambiente um pouco hostil, né? E a alga, ela vai promover a fotossíntese, ela vai produzir carboidrato, vai fornecer carboidrato para o fungo. Então, os dois conseguem sobreviver juntos, mas a alga ela não sobrevive sem o fungo. E nem o fungo sobrevive sem a alga. Então, é uma relação obrigatória. Por isso que a gente chama de mutualismo, ok? Agora, nós temos um outro tipo de relação, que é harmônica, que é chamada de protocooperação. O que é a protocooperação? Ela tem essa característica. É uma relação em que os dois indivíduos vão se ajudar, mas ela não é obrigatória. Então, é uma relação não obrigatória. Um pode viver sem o outro. Se eu separar um do outro, os dois podem viver tranquilamente. Mas quando os dois se juntam, os dois se beneficiam. Então, é a protocooperação, a relação que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Exemplo, a relação que ocorre entre o paguro, que é um tipo de caranguejo, e a anêmona do mar. Ok? Essa anêmona do mar, ela é um tipo de quinidária, é um animal que ele permanece fixo, como se fosse uma planta. Então, ele não consegue sair por aí andando, nadando, porque ele vive em ambiente aquático, ele não sai nadando por aí. Mas ele fica no substrato, tentando capturar algum animal que venha encostar nele. Só que as anêmonas elas podem nascer grudadas na carapaça desse tipo de caranguejo. Esse caranguejo, pessoal, eles moram em conchas de moluscos, né? Conchas abandonadas. Então, eles andam, né, num ambiente aquático, dentro dessas conchas, e lá na concha pode nascer ali uma anêmona. Como que os dois vão se beneficiar dessa maneira? A anêmona, ela vai proteger esse caranguejo, porque ele tem um corpo mole, então ele tem muitos predadores. Agora, se um predador vier atrás dela para tentar capturar ela, eventualmente essa anêmona pode capturar este possível predador desse caranguejo. Então, o caranguejo, ele atrai alimento para a anêmona e a anêmona protege o caranguejo. Veja só, os dois estão se ajudando. Mas se eu, por acaso, tirar essa anêmona dessa carapaça, né, dessa carcaça, ela vai viver tranquilamente, separada do caranguejo. Então, não é uma relação obrigatória. Entendeu, pessoal? Tranquilo? Vamos para as próximas relações. Ainda tem outro exemplo que eu quero mencionar para vocês. A anêmona do mar ela também pode estabelecer uma relação de protocooperação com o peixe palhaço. Vocês já viram aquele filme lá do Procurando Nemo? Pois é, o peixe palhaço ele tem um tipo de secreção que não faz com que a anêmona o ataque. Ok? A anêmona do mar ela é um quinidário. Então, quando você toca em um quinidário, ela pode estabelecer um mecanismo que promove uma paralisação. Né? Se qualquer tipo de peixe, se ele tocar na anêmona do mar, ele vai desmaiar instantaneamente. E aí a anêmona do mar pega aquele peixe, captura e se alimenta dele. No caso do peixe palhaço, não. Ele vive no corpo da anêmona do mar, se protegendo, e aí ele obtém a proteção dela, ela o protege, e ao mesmo tempo ele consegue atrair alimento para ela. Então, os dois se ajudam. Ok? Vamos aqui para a próxima relação ecológica. Vamos falar de comensalismo e inquilinismo. Primeiro, eu quero falar para vocês sobre o comensalismo. Tanto o comensalismo quanto o inquilinismo, nós vamos ter um indivíduo que vai ser beneficiado, como vocês podem perceber, tem um sinal positivo aqui, e vai ter um outro indivíduo que está sendo representado por este zero. O que significa esse zero? Quer dizer que o indivíduo ele não está nem sendo beneficiado, mas também ele não está sendo prejudicado. Então, no comensalismo e no inquilinismo, ocorre essa situação. Um indivíduo apenas vai ser beneficiado.
Então, o que é comensalismo? É um tipo de relação em que o indivíduo ele vai se alimentar dos restos alimentares do outro. Por exemplo, nós temos a relação que ocorre entre a rêmora, que a gente chama de peixe-piloto, com o tubarão. Olha só, esses peixes aqui eles ficam constantemente nadando junto com o tubarão. E quando o tubarão se alimenta de um peixe qualquer, ele deixa resquícios, né? Migalhas, elas vão cair. E esses peixes se alimentam dessas migalhas. Ok? E tem outro tipo de relação, antes de eu falar de inquilinismo, tem outro tipo de relação que é o comensalismo, é quando você menciona o fato dos carniceiros. Alguns animais carnívoros, como leões, guepardos, onças, quando elas se alimentam, elas deixam a carcaça. Então, nós temos urubus, né, as hienas, chacais, esses outros animais, eles vão se alimentar depois. Então, eles são animais carniceiros, são animais comensais. Então, no comensalismo, nós temos aqui um tipo de oportunismo. O indivíduo ele aproveita a oportunidade de se alimentar. A partir do momento que o outro indivíduo, ele deixa os restos alimentares. Então, vocês percebem que o tubarão, ele não tem nenhum benefício. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai ter nenhum prejuízo com essa relação. Nessa relação, quem sai ganhando é apenas o peixe-piloto. E no caso dos animais carniceiros, somente eles que ele consegue benefício. Ao contrário dos animais que deixam a carcaça. Eles não se beneficiam de jeito nenhum quando eles deixam restos de alimentos para outros animais comerem. Ok? E o que é o inquilinismo? No caso do inquilinismo, pessoal, é um tipo de relação também, assim como o comensalismo, em que um indivíduo ele vai ser beneficiado e o outro não vai ser nem beneficiado e nem vai ter prejuízo. Inquilinismo, o termo já diz, em que um indivíduo ele vai ser inquilino do outro. De que maneira? Um indivíduo ele vai servir de moradia para o outro. É o exemplo que ocorre, pessoal, com o pepino do mar, que é um animal equinodermo. Equinodermos são animais do mesmo filo das estrelas do mar, ok? Então, o pepino do mar, ele tem uma característica interessante, né? Ele é um animal que fica imóvel. E no caso do peixe-agulha, que é um peixe muito alongado, quando ele tem alguns predadores que estão ali à procura dele, se ele percebe o perigo, ele, olha só, ele vai e penetra o ânus do pepino do mar. Olha só que coisa estranha, né? Então é isso. O pepino do mar ele vai servir de moradia, de proteção para o peixe-agulha. Ele também é chamado de fieraster. Fieraster ou peixe-agulha. Então isso ocorre também no caso, pessoal, de algumas plantas, né? Quando elas moram no corpo de outras plantas. Esse é o exemplo do epifitismo. O epifitismo é um tipo de inquilinismo. De que maneira? Nós temos aqui, pessoal, plantas epífitas. Plantas epífitas são plantas que a gente chama de plantas trepadeiras. Elas ficam alojadas no tronco de outras árvores. São plantas pequenas, que geralmente elas nascem porque as sementes delas, que são carregadas por pássaros, né? Elas terminam caindo ali no interior, perto de um tronco de uma árvore, e ela termina se desenvolvendo. E nós temos o exemplo das bromélias. As bromélias são plantas epífitas. Elas não estão ali parasitando a árvore que ela está ali morando. Ela apenas está alojada. Ela está apenas morando. Então, é um tipo de inquilinismo que ocorre em plantas. Então, percebam que no comensalismo, né, no inquilinismo, um indivíduo está sendo beneficiado e o outro não está sendo nem beneficiado e nem prejudicado. No caso do epifitismo, pessoal, apenas as plantas epífitas estão sendo beneficiadas. As plantas que estão servindo de moradia não estão sendo nem beneficiadas e nem prejudicadas com esse tipo de relação. Um outro tipo de relação ecológica, pessoal, é o predatismo e a herbivoria. Qual é a diferença entre predatismo e herbivoria? Esse tipo de relação aqui
é uma relação interespecífica, porque ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, mas ela é desarmônica. Olha aqui, esse sinal positivo quer dizer que o indivíduo está sendo beneficiado. O outro indivíduo aqui está sendo prejudicado. Esse sinal negativo quer dizer que está ocorrendo prejuízo. Olha, no caso do predatismo, um animal de uma espécie, ele vai se alimentar do outro, que é de outra espécie. O indivíduo que está se alimentando, que é o predador, está sendo beneficiado. E a presa, né, que está servindo de alimento, está sendo prejudicado. Então, no caso do predatismo, ele ocorre entre animais de espécies diferentes. Ok? E no caso da herbivoria, é porque nós temos o exemplo de uma planta que está servindo de alimento de um animal. Então, a diferença é que é uma planta que está sendo comida, mas o princípio é o mesmo. Um animal de uma espécie está se alimentando de uma planta que é de uma outra espécie. Então, na herbivoria, plantas servem de alimento. Ok? Agora, o que é o parasitismo? Que é também uma relação ecológica interespecífica. Então, no parasitismo, é uma relação que é desarmônica. Como vocês podem perceber, um indivíduo vai ser beneficiado e o outro indivíduo vai ser prejudicado. O que é um parasita? Aliás, o que ocorre no parasitismo? Um indivíduo de uma espécie, ele vai morar no corpo do outro indivíduo, que é de outra espécie, e, ao mesmo tempo, ele vai se alimentar dele. Diferente do que ocorre no inquilinismo. No inquilinismo, o indivíduo apenas mora no corpo do outro. Aqui não. Um está morando no corpo do outro e esse que está servindo de moradia também serve de alimento. E aí nós, dependendo de qual local que esses parasitas eles vão estar alojados, a gente pode classificar ele como ectoparasita ou endoparasita. O que é um ectoparasita? O termo ecto quer dizer para fora. Ou seja, o parasita ele mora fora do corpo, ele parasita o indivíduo pelo lado de fora. É o que ocorre, por exemplo, no caso do carrapato. Ele se alimenta do seu hospedeiro do lado de fora. Diferente do que ocorre no endoparasita. O termo endo quer dizer para dentro. É o que ocorre, por exemplo, com os vermes, né? A tênia ou os plateumintos, algum tipo de plateumintos que podem morar no interior de alguns animais e se alimentar dele. Então, o endoparasita, ele mora no interior do corpo do indivíduo e se alimenta dele. Ok, pessoal? E nós temos um tipo de parasita, alguns parasitas que ocorrem em plantas. Olha só, existem plantas parasitas que a gente chama de holoparasita. O que quer dizer holo? Esse holo quer dizer todo. Quer dizer que o parasita ele se alimenta da seiva que tem tudo que a planta produziu. Esse aqui é um tipo de planta, esse monte de emaranhado, um pouco amarelado ou com um pouco laranja, a gente chama de cipó-chumbo. Essa planta ela não faz fotossíntese. Então, ela precisa consumir o alimento do indivíduo que ela vai parasitar, ela precisa consumir o alimento já pronto. Então, ela vai alojar-se no corpo de outras plantas, que essas outras plantas elas produzem a seiva elaborada. O que é a seiva elaborada? É o resultado da fotossíntese. Então, no caso dessa planta, ela absorve a seiva elaborada, que é o resultado da fotossíntese. Então, são plantas holoparasitas. Então, elas não promovem fotossíntese. Diferente de outras plantas, né, que a gente chama de hemiparasitas. É o exemplo da erva passarinho, que ela vai absorver apenas a água e os sais minerais. Ok, pessoal? Nós temos, por último, aqui essa relação ecológica, que é a competição interespecífica e a antibiose. Lembrando que eu expliquei para vocês que na competição ela vai ocorrer quando os indivíduos vivem no mesmo espaço geográfico e têm o mesmo nicho ecológico. Ok? No caso, eu tenho algumas espécies que têm os mesmos hábitos de outras espécies. E quando elas vivem no mesmo espaço geográfico, elas podem competir entre si. Então, nesse caso aqui, se eu tenho um grupo de aves que se alimentam do mesmo tipo de alimento de outras aves, de outras espécies, elas vão competir com essas outras aves. Tá? E, por último, aqui, a antibiose. Na antibiose, eu vou ter um grupo de indivíduos de uma espécie que vai produzir uma substância que mata os possíveis competidores. Por exemplo,
Eu tenho aqui uma colônia de fungos do gênero Penicillium. Esses fungos eles podem produzir uma substância química que mata bactérias ao redor dele. Então, aqui ela produziu um tipo de substância chamada antibiótico. Foi daqui que nós tivemos a penicilina. Pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.